Eu quero pensar nessa noite com vocês sobre 5 crises na vida de um escolhido. Então, para isso, nós vamos ler Gênesis capítulo 22 e versículo 2. Diz assim a palavra: Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para Moriá, e sacrifique-o ali como um holocausto em um dos montes. Amém? Pai, te damos graças pela Tua palavra, por essa porção da Tua palavra. Fala conosco, precisamos da Tua graça. Jesus, me cobre com a Tua misericórdia e me ajuda, porque eu sou integralmente dependente de Ti. Me ajuda a transmitir com a clareza e a fidelidade necessária cada vírgula dessa palavra ao coração da Tua igreja, da Tua noiva preciosa. E que saiamos desse culto fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, mais crentes do que quando chegamos, alinhados por Ti, na Tua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Sente-se adorando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma breve palavra, uma palavra de vitória para compartilhar com você nessa noite. 5 crises que todo o escolhido pode enfrentar ao longo da sua caminhada. Quem crê que é escolhido por Deus aqui? Primeiro eu começo citando a você um texto que foi verbalizado pelo próprio Cristo. O Senhor Jesus, Ele disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, Jesus deixa claro que antes que nós escolhêssemos servi-lo, antes que decidíssemos caminhar pela palavra, antes que entregássemos nossa vida ao Senhor, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia traçado um plano para cada um de nós. Cremos que Deus nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio. Nós, pentecostais clássicos, não acreditamos na predestinação para a salvação. Nós cremos no princípio de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3:16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cremos na eleição em Cristo Jesus. Se eu disser para você que tem um avião saindo daqui e indo para Nova York, a passagem já foi paga, o bilhete já foi emitido no seu nome e tem um piloto pilotando aquela aeronave e você entra em Boston e vai até Nova York naquele avião. Se você, no meio do voo, tiver um surto e resolver abrir a porta do avião e pular de lá de cima, o avião continua indo para o destino no qual se propôs desde o início. Mas você interrompeu a viagem porque você resolveu sair do meio que te levava para o seu destino. Nós cremos que o avião nessa ilustração é o Senhor Jesus. E nele nós somos eleitos. A eleição para a salvação através de Cristo e da sua obra redentora do Calvário. Ele pagou o preço, o ingresso, o bilhete, o ticket dessa passagem foi pago na cruz do Calvário pelo preço do sangue de Jesus. Então, em Jesus, nós somos eleitos. Em Jesus, somos escolhidos. E enquanto estivermos nele, que nessa analogia que eu faço aqui nessa introdução é esse avião, enquanto a gente está em Jesus, nós estamos indo para o destino. O destino da igreja não é Nova York, não é Boston, não é Brasil, é o céu. Então, em Jesus, nós estamos indo ao céu. A partir do momento que alguém escolhe sair da fé, abandonar o caminho, abandonar a verdade da palavra, então este não está mais em Cristo e, por consequência, não está mais indo ao céu. Então, aqui eu respondo 2 perguntas. Não há uma predestinação, uma eleição no sentido de salvação de Deus, escolher alguns para o inferno e alguns para a salvação, como creem alguns dos nossos irmãos, principalmente tradicionais. Nós não cremos dessa forma. Cremos que todos têm a chance de escolher. Também não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque dependendo das suas escolhas,
e da maneira como você leva a sua vida, ou você continua indo para o céu, sendo salvo por Cristo Jesus, ou você pode apostatar da fé como alguns, pode descer desse status de salvação, pode abrir mão. Se você parar de ler a Bíblia, parar de congregar, parar de buscar a Deus, parar de orar e viver na prática deliberada do pecado novamente, você perde a sua salvação. Então aqui existem dois princípios que eu preciso pontuar no início dessa mensagem, visto que é um culto de domingo, mas também é um culto de ensino da palavra. Então vamos lá, para falar dessas 5 provações, dessas 5 crises que um escolhido pode enfrentar, eu primeiro vou usar o exemplo de Abraão, o texto que nós lemos de Gênesis 22:2. O pai da fé, Abraão, demorou muito para ter filhos. Os filhos não vinham, Sara não podia gerar, eles já eram velhos. Mas quando a promessa se cumpre e Deus dá a eles o filho da promessa, Deus diz para Abraão: pegue o seu filho Isaque, suba ao monte e sacrifique ele em holocausto. Primeiro eu quero chamar a sua atenção que essa prática não era uma prática aceitada ou desejada por Deus. O que Deus estava aqui fazendo com Abraão era provando a sua fidelidade. Mas a gente vê, principalmente pela maneira como a história se conclui, aonde Deus provê um cordeiro que já estava preparado por Deus para aquele sacrifício, que Deus não permitiria que Abraão, de fato, sacrificasse o seu filho. Porque ao longo de todas as Escrituras, a gente percebe que Deus abomina sacrifícios humanos. E, inclusive, isso era ritual de muitos deuses pagãos, que era abominável diante de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui é provando a obediência de Abraão. A primeira crise que um escolhido vai passar na sua caminhada é a crise da obediência. Será mesmo que vale a pena obedecer a Deus? Será mesmo que diante das dificuldades, das crises, de tantas circunstâncias adversas, vale a pena obedecer a Deus? Obedecer a Deus quando tudo vai bem é fácil. Obedecer a Deus quando tudo é favorável é fácil. Mas imagine a situação de Abraão. Ele ora há anos por uma promessa que foi dada pelo próprio Deus. Ele começa a sonhar com isso porque Deus coloca isso no coração dele. E quando a promessa se cumpre, Deus diz: entregue de volta a promessa. Entregue para mim o seu maior sonho. Sacrifique para mim o que tem maior importância para você, que era o seu filho. Esse é o teste da obediência. A palavra de Deus diz que é melhor para Deus a obediência do que o sacrifício. E Abraão obedeceu. Mas imagine a crise que ele passa dentro dele para obedecer a Deus e a ordem que Deus deu. Mas a gente conhece o final da história. Abraão é fiel até o fim. Ele leva todos os elementos para o holocausto, inclusive o seu filho. Abraão leva o fogo, Isaque leva a lenha, uma geração mais nova carrega a lenha, enquanto a geração mais velha é responsável pelo fogo. Falei isso no sábado passado, na nossa conferência. E quando ele chega lá em cima, para obedecer a Deus, Deus já havia preparado um cordeiro. Sabe qual era o nome daquele cordeiro? Provisão. Sabe para quem aquele cordeiro aponta no Novo Testamento? Para Jesus, o Cordeiro de Deus, a nossa provisão, aquele que morreu no nosso lugar. Assim como aquele cordeiro no Monte Moriá morreu no lugar de Isaque, Jesus, na cruz do Calvário, no Gólgota, morreu pelos nossos pecados. Vale a pena passar pela obediência, vale a pena ser fiel a Deus. Então a primeira crise que o escolhido enfrenta é essa: obedecer a Deus. Vale a pena obedecer. É às vezes difícil, é às vezes sacrifício da nossa parte, é às vezes complicado, mas é necessário, porque Deus trabalha na vida de quem é obediente. A segunda crise que um escolhido passa é a crise de identidade. Êxodo capítulo 3. E o versículo 11, eu vou citar, se você quiser anotar para ler na sua casa, para ser um pouco mais rápido, eu só vou citar a história, não vou ler todas as passagens bíblicas, para ser mais rápido. O texto diz: quem eu sou para me apresentar diante de Faraó? Esse texto é um texto que narra o momento em que Deus chama Moisés para liderar Israel no Êxodo, para tirar o povo da escravidão. E quando Deus o chama para uma tarefa tão árdua,
tão grande, com uma responsabilidade tão grande quanto essa. Ele diz: quem sou eu para liderar o povo de Deus? Quem sou eu para assumir essa posição? A segunda crise que todo escolhido enfrenta, quem sabe essa seja uma das mais fortes, é a crise de identidade. Quando Deus te chama para algo, quando Deus te entrega uma vocação, quando Deus te faz uma chamada, todos nós aqui, em algum nível, em alguma área, fomos chamados por Deus para alguma coisa, para algum propósito. E quando Deus nos chama, a nossa identidade é testada. Quem sou eu? Diante das circunstâncias. Moisés se questionou, ele perdeu o título, ele perdeu a posição que tinha no Egito, ele perdeu o cargo, ele perdeu o palácio, ele vai para o deserto, ele passa uma fase difícil da sua vida e agora Deus está chamando ele para voltar para o lugar de onde ele fugiu. Quem é ele agora? Ele já não é mais um príncipe criado pela filha de Faraó. Ele já não é mais aquele mesmo cara que cresceu no palácio, aprendendo em toda a cultura. Quem é ele? Agora ele é um pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas do seu sogro no meio do deserto. E de repente Deus chama ele para ser o líder de uma nação, para liderar o povo no êxodo, para tirar o povo da escravidão. E ele diz: quem sou eu? A crise de identidade. Não só jovens passam por essa crise, adultos passam por ela. Alguns chamam essa crise de identidade mais tardia de crise de meia-idade. Quando a pessoa chega lá pelos 40, ela começa a ficar em crise. Aí ela quer mudar o penteado. No meu caso já não dá mais para mudar o penteado. Mesmo que eu esteja nessa época da vida, mais ou menos nessa época da vida, eu já vou dando dicas da minha idade. Mas alguns começam a criar novos hábitos. Não é? Aqueles que têm uma condição financeira melhor começam a experimentar algumas outras aventuras, comprar um carro esportivo, pular de paraquedas. Alguns começam a tentar um esporte diferente, procurar uma outra satisfação, outro prazer, logicamente natural, um prazer logicamente que não seja pecado, algo que possa lhe satisfazer, que possa lhe trazer algum outro tipo de satisfação diferente do que ele já faz na sua vida. As crises de identidade alcançam todos nós. Quem aqui em uma fase da sua vida nunca se perguntou: quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que eu faço nessa terra? Por que eu vivo aqui? Será que a vida é só pagar boleto e viver um mês depois do outro? O que é a vida? Qual é o propósito que Deus tem para mim? A crise de identidade. E Deus permite que essa crise venha para mostrar que nós, sem Ele, não somos nada, mas com Ele somos mais do que vencedores. Porque é na hora em que enfrentamos a crise de identidade que nós somos confrontados por Deus. É nessa hora que nós perguntamos: quem sou eu, Pai? Eu me lembro quando Deus me chamou para pregar a palavra, eu era um menino. Eu mal conhecia as cidades ao redor da cidade onde eu nasci. Eu mal conhecia as igrejas ao redor da minha congregação. E um dia, Deus falou comigo usando uma serva humilde do ciclo de oração, dizendo: eu vou te usar para pregar em outros países. Eu vou te levar em outras nações. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E eu, novinho, meio adolescente, bigode ralo, mudando de voz. Uma hora falava igual o Darth Vader, outra hora falava igual o Mickey Mouse. Eu disse: eu acho que é porque essa irmã gosta de mim. Ela está querendo me dar um agrado, querendo me dar uma perspectiva. Mas como? Eu não sou filho de pastor, eu não tenho ninguém na minha família que está no ministério, eu não sei pregar, eu não sei por onde começar, eu não sei de que jeito, mas as promessas de Deus se cumpriram, mesmo apesar da minha incapacidade, porque enquanto eu ainda não sabia quem eu era, Deus já tinha um plano desenhado para o meu futuro. Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que saísses da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Você pode até ter dúvidas a respeito da sua identidade, mas Deus sabe quem Ele fez você para ser. Deus não tem dúvida do plano que Ele tem para a sua vida. E às vezes você vai entender o seu propósito vivendo. Você vai descobrir o seu propósito servindo. Você vai descobrir o que Deus tem para a sua vida se envolvendo com as coisas de Deus. Nem sempre Deus vai aparecer no meio de uma sarça. Às vezes Ele vai se revelar para você na salinha do ministério infantil.
Às vezes, ele vai trazer satisfação na mesa de apoio, servindo como um voluntário. Às vezes, ele vai trazer senso de responsabilidade e pertencimento, enquanto você fotografa os cultos e transmite a emoção que nós vivemos aqui para quem assiste o culto em casa e não pode estar entre nós. Às vezes, você vai descobrir o seu propósito quando você pegar um instrumento nas mãos e começar a ter as primeiras aulas de música e vai entender que foi para aquilo que Deus te chamou. Às vezes, enquanto você estiver fazendo o seu devocional e lendo a palavra, Deus vai falar com você profundamente e você vai entender qual é o teu propósito. A sua identidade está revelada em quem Deus é na sua vida. Eu não sei quem eu sou. Se você souber quem Ele é, já é um bom começo. Quem pode dar glória a Deus? Quando Moisés diz: ei, quem eu sou, meu Deus, para ir diante do povo, diante de Faraó e liberar o povo da escravidão, aí ele diz: Senhor, e quando me perguntarem quem é que me enviou? Aí Deus resolve a questão. Deus diz: diga que o eu sou te enviou. Você pode não saber direito quem você é, mas se você souber quem é o seu Deus, a primeira pergunta começa a ser respondida a partir da segunda. Porque a partir de quem Deus é em você, você começa a esclarecer quem você será em Deus. Alguém está entendendo? A partir de quem Deus é na sua vida, Deus vai dirigir e vai mostrar para você quem você é nele, nos planos dele, na vontade dele. A crise de identidade é uma crise que muitos passam. A terceira crise que muitos enfrentam na sua caminhada é a crise do isolamento. Repita comigo: crise de isolamento. Eu já passei por isso muitas vezes. Houveram fases da minha vida em que eu me senti só. E isso é normal na vida de um escolhido. Porque muitas vezes você vai caminhar com várias pessoas, mas haverão fases em que você vai ter que caminhar sozinho. Mateus capítulo 4, versículo 1. E foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito. Jesus e mais quem? É só Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, existem fases na vida de um escolhido em que ele vai caminhar sozinho. E glória a Deus, está tudo bem. Mesmo que esse momento de isolamento seja complicado, difícil, mas faz parte do processo. Porque existem lições que a gente só aprende quando está a sós com Deus. Existem lições que a multidão nos impede de aprender. Existem lições que o ruído da multidão te impede de ouvir do sussurro da boca de Deus, e que você só consegue ouvir quando todas as outras vozes silenciam ao seu redor. Jesus foi para o deserto ser tentado, e o deserto, é lógico, ele machuca, mas ele também amadurece. O que seria de nós sem as lutas que nós enfrentamos? O que seria de nós sem os desertos que nos forjaram? Quem seríamos sem as provações que nos trouxeram até aqui? A luta, o deserto, nos isola, mas não é para nos matar, é para nos amadurecer. Às vezes Deus fica em silêncio, às vezes ao nosso redor ninguém está perto, mas Ele está trabalhando em nós, Ele está nos movendo, Ele está nos ensinando a ouvir apenas a Ele. Existiram momentos em que Jesus estava rodeado por uma multidão de 5.000, 10.000 pessoas. Mas existiram momentos em que Jesus estava apenas com 12 discípulos. Em outras ocasiões, só Pedro, Tiago e João. Esses dias eu ouvia o vídeo de um menininho cantando num culto doméstico. Ensinaram para ele a música Pedro, Tiago e João no barquinho. Só que o menininho aprendendo a falar, ele cantou errado e a música ficou um pouco estranha. Pedro, diabo, João no barquinho. Eu disse: meu Deus, o que o capeta está fazendo junto com o Pedro e o João? Tirou o Tiago, botou o inimigo lá, não é? Tinham dias que Jesus estava rodeado por muitos, outros apenas com os 12, em outros só Pedro, Tiago, não é diabo, Tiago e João. Mas houveram momentos como esse, Mateus capítulo 4, em que Jesus está sós no deserto. E aqui ele vai viver a tentação. E essa tentação vai dar estrutura para a cruz que virá daqui a algum tempo. Sabe que Deus está dizendo para você: aguente o tempo do isolamento, suporte os processos. Vão haver fases em que você vai olhar ao redor e vai procurar amigos e não vai encontrar. Eu me lembro de uma fase na minha vida em que eu era pastor de uma grande igreja.
E tinha milhares de pessoas nos cultos. Mas eu me sentia tão sozinho. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem abrir o meu coração. Eu tinha medo de contar sobre os meus problemas e depois as pessoas não levarem a sério o que eu ia pregar no domingo. Eu tinha medo de abrir o meu coração, quem sabe, para um outro colega pastor. E esse é um problema de muitos pastores que acabam adoecendo por falta de pessoas em quem confiar. Porque muitos pastores acabam sendo tratados como anjos incorruptíveis. Enquanto nós somos seres humanos normais, assim como você que está aí sentado no banco. A única diferença é que Deus nos dotou de uma capacidade para pregar a palavra de Deus. Mas se eu não orar, se eu não buscar, se eu não matar minha carne todos os dias, eu vou viver na prática do pecado e vou ser um homem como qualquer outro. Houve uma fase da minha vida em que eu chorava na madrugada, não era pedindo para Deus uma vitória, uma bênção, era dizendo: Deus, coloca ao meu lado amigos fiéis. Coloca ao meu lado pessoas com quem eu possa rir, mas com quem eu também possa chorar. Coloca ao meu lado pessoas com quem eu possa ter momentos alegres, divertidos, felizes, leves, em que eu possa falar sobre qualquer outro assunto sem o medo de ser julgado, sem o medo de ser questionado no meu caráter e na minha autoridade pastoral, mas alguém com quem eu possa orar, dobrar os joelhos e falar em línguas estranhas junto. Quantas vezes o isolamento é doído, mas é necessário. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que se sentem sozinhos. Olha para mim, águia não voa em bando. Eu vou repetir isso, águias não voam em bando. Quando você olha num terreiro, assim, num pátio, onde tem galinha, galinha tem um monte, não tem? Não tem um monte? Todas ciscando e mexendo no... Agora, onde vivem as águias? Eu fui visitar a irmã Roselma e o irmão Ralph, eles receberam um pregador na semana passada, a gente estava muito corrido na conferência, eu não pude cuidar deles, então eles ficaram lá em casa sexta e sábado foram lá para a irmã Roselma e para o irmão Ralph. E o irmão Ralph estava me mostrando, atrás de casa tem um ninho de águia em cima do topo de uma árvore. A envergadura da águia é um animal majestoso. E águias, elas vivem a maior parte da vida sozinhas. Mas existem fases em que elas constroem uma família. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não vou colocar qualquer um do teu lado porque você é escolhido. Eu não vou deixar você andar em bando porque você não é qualquer um. Eu vou falar igual a sua mãe falava quando você era criança. Mas todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo usa. Você não é todo mundo. Você não é mais um para andar em bando. Você foi escolhido por Deus para viver nas alturas das revelações do plano que Deus tem para você. E na hora certa, Deus vai colocar as pessoas certas para voarem na mesma altura que você, para alcançarem os mesmos voos e o mesmo patamar que você. Você já percebeu que nós somos a média das pessoas com quem vivemos? Você já percebeu que de acordo com as mesas em que você senta, os assuntos podem te levar para um outro nível ou podem te inferiorizar? Você já percebeu que existem pessoas que acrescentam na sua vida, enquanto outras parece que roubam coisas de você e de quem você é? Olha para mim, uma amizade verdadeira que no tempo certo Deus coloca do seu lado, um relacionamento verdadeiro, um casamento que vem de Deus, uma aliança que é Deus que estabelece, você não vai arrancar de você a sua essência. Você não vai abrir mão do seu chamado, você não abre mão do seu ministério, você não abre mão da sua alegria para entrar no casamento, não. Essa pessoa que vem para somar, vem para agregar, vem não para te estabelecer muros e cercas, mas vem para te impulsionar a voar mais alto. A minha esposa, aproveitar que ela não está aqui, eu vou falar, mas ela está vendo em casa, quando eu chegar em casa, vai demorar, quem sabe até ela esquece até eu chegar. Ela tem uns gostos aleatórios. E como a nossa vida de pastor é o tempo todo lidando com problemas. E 99%, graças a Deus, não nossos, mas dos outros. A gente precisa ter escapes, a gente precisa pensar em coisas diferentes. E ela é especialista nisso. No aniversário dela, lá no Brasil, ela disse: amor, sabe o que eu queria de presente? Eu disse: uma bolsa. Quando eu era novo, casado, eu ainda pensava nisso. Depois eu fui aprendendo a lidar. Cada um tem os seus gostos. Eu pensei, ela vai querer uma bolsa, um sapato, coisas que mulheres gostam, um perfume, uma maquiagem, uma coisa de mulher.
Ela disse, eu quero fazer uma carteira de motorista. Eu disse, mas você já dirige? Dirige melhor que eu. Quando eu ia viajar para pregar, eu levava o carro e ela trazia de noite, de madrugada. Ela que trazia o carro nas viagens. E ela disse, não, quero tirar carteira para caminhão e para ônibus. Eu disse, não, você está brincando comigo. Eu disse, você está com plano B de virar caminhoneira, alguma coisa assim que não me inclua? Ela disse, não, é uma vontade que eu tenho. Eu disse, então bora lá. Quanto é? Ela falou o valor, fomos lá, ela fez o curso. Pergunto para você, usou? Mas fez. Deixou ela feliz? Amém. Happy wife? Happy life? Você não vai tirar a carteira de caminhão porque não precisa. Se era um desejo do coração dela. Se ia ser algo que ia aliviar as tensões dela, nas lutas dela, nas batalhas dela. Se ia fazer bem. Se era um desejo do coração. Por que eu vou tentar limitar se eu posso apoiar para que ela cresça? Sabe o que aconteceu? Tirou a carteira, aí ela me mandava os vídeos. Era engraçado demais. Um dia ela me mandou um vídeo pilotando um ônibus escolar. Dando ré, estacionando, fazendo baliza. Você acha difícil fazer baliza com o teu carro? Ela faz com ônibus. Ela... Eu disse, meu Deus, cara, essa mulher é muito doida, cara. Mandou ouvir. Aí eu pensei, não vai usar para nada. Passaram alguns anos. A nossa igreja lá em Florianópolis comprou um caminhão. Para transportar as decorações. Imagina quem que pilotava o caminhão. Ela podia pegar o caminhão porque ela tinha carteira. Agora, aqui nos Estados Unidos, aniversário dela, eu já conheço. Eu disse, aí amor, o que você quer? Ela não é de festa, ela não gosta nem de comemorar, nem quando é aniversário dela, ela pede para nem falar quando é, que é o gosto dela, é ninguém saber para ninguém falar, né? Eu não sei se é porque aí a idade fica cada vez menor, não é? Porque não vai se lembrando. Mas amém. Aí, aniversário, ela disse, esse ano eu quero um negócio diferente. O quê? Eu quero pilotar um avião. Eu disse, meu Jesus, cara. Eu estou com medo que uma hora dessa eu ligue a TV e veja ela no foguete da SpaceX. Isso aí, amor, tirei a carteira para pilotar nave espacial agora. Você acredita que ela fez aula, pilotou um monomotor, aqui pertinho de nós, aqui em Lawrence. É isso aí. Aí no dia... Quando ela tem a aula, tem o técnico, tem a instrução, né? Aí chega lá em cima, o piloto vai do lado, o professor, o instrutor, e deixa ela pilotar um pouquinho. Aí eles disseram, vamos junto? Eu disse, não, né? Eu vou ficar aqui. E vai que Deus está querendo, né? Então, eu vou deixar assim, né? Ela foi, eu fiquei, voltou, pousou, tudo certo. Então, cada um tem os seus gostos, cada um tem o seu jeito de lidar com as situações. E às vezes você se diminui para caber em um relacionamento tóxico. Às vezes você se diminui para caber em uma aliança que não é para você. Às vezes você se esvazia de quem Deus quer que você seja, para você caber em uma relação que te faz mal e te afasta do propósito de Deus. Às vezes, você muda o teu vocabulário, muda o seu jeito de vestir, muda o seu jeito de ser, para caber em uma amizade que está te afastando de Deus. Sabe o que Deus está te dizendo? Deixa eu te levar para o deserto. Ah, mas eu não vou ter esses amigos. Não vai ter esses amigos, mas vai ter a presença do Espírito Santo te consolando, te dirigindo e te moldando. Porque eu aprendi, não é Bíblia. Mas como diz um pastor, eu tinha um pastor velhinho que ele dizia essa frase, não está na Bíblia, mas devia. Ele era muito sábio, né? Porque ele queria acrescentar as coisas na Bíblia. É melhor estar só do que? Antes só do que? Irmão, Deus vai começar a fazer limpeza nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Eu vou repetir o que eu falei aqui alguns meses atrás, porque Ele ouve conversas que você não pode ouvir. Ele participa de reuniões que você não foi convidado e que o assunto era você. Sabe aquela história? Vamos mudar de assunto, que o assunto chegou. Deus conhece, Deus sabe quem é verdadeiro, Deus sabe quem é falso, Deus conhece quem é, Deus conhece quem não é. Então a crise do isolamento é necessária para te fazer evoluir, crescer e se tornar na melhor versão de você mesmo, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Agora, essa outra crise aqui também é muito forte, mas é necessária. A crise da rejeição. Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu deixado de lado?
Quantos homens aqui jogavam futebol quando eram novos e não jogavam tão bem assim? E aí, na hora de ser escolhido para jogar pelada, você era o último. A pior sensação para uma mulher, olha Deus falando, revelando, né, meu amor? Depois, na hora da oração, vem aqui, Jesus vai tirar essa rejeição do seu coração. A pior sensação para um moleque, antigamente, era na hora de jogar pelada na rua, ou na escola, ou em qualquer lugar, quando você era o último a ser escolhido e dizia, puxa, sobrou ele, vem para o meu time. Meu Deus, era horrível. Mas aí, a gente que não era tão bom desenvolvia estratégias. A gente comprava bola, a gente marcava o horário da pelada, ou a gente virava goleiro e escolhia o time. Então, já poupava daquele sofrimento. Mas falando sério, a crise da rejeição. Você já amou alguém e não foi correspondido? Você já se apaixonou perdidamente, aqui principalmente para os adolescentes, porque tem adolescente que hoje acorda amando, amanhã acorda odiando. É um negócio... Eu fui pregar alguns anos atrás em um retiro de jovens, e aí no final de um retiro veio um menino, no auge dos seus 14 anos de idade, disse, pastor, ele até engrossou a voz, eu estou completamente apaixonado por uma mulher. Eu disse, rapaz, se apaixonou pela professora, será? Porque uma mulher, que eu disse, quem que ele se apaixonou? 14 anos. Eu disse, quem é, só para eu saber, essa mulher que você se apaixonou? Ele disse, aquela lá, a outra menina, de 13 anos. Aí começa a subir aquela fúria, aquela vontade de tirar o óculos, começa a subir o sangue, eu disse, não, vamos começar do início. Mulher, que eu estou vendo uma criança daqui, e outra falando comigo, mas vai, desenrola. Aí ele disse, não, pastor, eu estou apaixonado. Só que o nosso amor não é aceito pelos nossos pais. Eu disse, meu Deus, que falta de sensibilidade dos pais de vocês. Pastor, eles não aceitam o nosso namoro. E aí ele levando aquilo com uma seriedade, eu disse, mas é sério isso? Ele disse, eles não querem que a gente se veja, eles não querem que a gente namore em casa. Pastor, eu vim aqui pedir um conselho porque eu tomei uma decisão. Eu disse, se você tomou uma decisão, você não quer mais um conselho, você só quer uma aprovação para a sua decisão. Mas vamos lá. Eu já estava aqui, preparando o cinto, a vontade era grande, né? Mas ele disse, eu vou fugir com ela. Eu disse, que legal, voltamos para 1930, na época em que os avós fugiam, lembra? Era uma época muito comum isso antigamente. Como é que os seus avós se conheceram? Ele passou de bicicleta, olhou para ele e disse, daí, vamos fugir? Vamos. Quando? Terça, 5 da tarde eu passo aqui, bora. Eram assim as histórias de amor em 1930. E o menino disse, eu vou fugir com ela. E eu já estava aqui assim. E eu disse, é sério? E vocês vão viver de amor? Ele disse, pastor, a gente vai viver a vida. Eu disse, vocês vão morar onde? Ele disse, ainda não pensamos nisso. Eu disse, mas então tá, você trabalha com o quê? Ele disse, com nada. Eu disse, quem é que põe comida lá em casa? Quem é que paga as contas? É o meu pai. Pai trabalha pra caramba, pai é um trabalhador. Eu disse, você? Não, eu estudo, mas eu vou largar a escola. Eu disse, cara, eu vejo um futuro cada vez melhor para você. Porque com essa cabeça que você tem, você vai muito longe, cara. Ele disse, eu vou largar a escola, eu vou fugir com ela. E eu disse, cara, você sabe quanto custa um aluguel de uma casa? Você sabe quanto custa um rancho? Você sabe quanto custa para tirar essa menina que provavelmente nem as meias lava, para não falar outra coisa. Cara, vocês estão tentando colocar o carro na frente dos bois, pulando etapas. Você está tentando preencher um vazio a partir de um relacionamento carnal, enquanto agora a sua preocupação deveria ter um relacionamento com Jesus. Crescer em Deus, ter maturidade, se desenvolver. Porque se você começa a se envolver com alguém tão cedo, eu já pastoreei jovens que começaram a namorar nessa idade, adolescentes, 13, 12, 15, e quando chegavam no 18, já tinham passado por vários relacionamentos, e já não sabiam mais quem eles eram. Porque pegava um pouquinho de cada um, se envolvia com um, se envolvia com outro, não dava certo. Teve outro que namorou desde os 13, ficou 5 anos, depois noivou, mais 6. Eu disse, meu Deus, ele tem mais tempo junto com essa menina do que eu de casado com a minha esposa. E aí chegou no noivado, se separaram, ficaram brigados, as famílias se brigaram. O menino foi para a terapia, a menina foi para o psicólogo, todos traumatizados. Por quê?
Porque eles não estavam preparados emocionalmente, não tinham maturidade, não tinham capacidade mental para lidar, para gerir sentimentos, emoções. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Nós precisamos entender que há um tempo preparado para cada propósito debaixo do céu. A crise da rejeição, quando você é escolhido por Deus, mas quem está ao teu redor não acredita em você. 1 Samuel capítulo 16 e verso 11. Quando Deus escolhe Davi, passa Eliabe, Abinadab e Samar, os irmãos, nenhum foi escolhido. E os irmãos não acreditavam que ele podia ser o escolhido. Mas aí, Jessé diz, ainda falta o menor. Davi foi ignorado dentro da própria casa. Mas foi exatamente o que Deus queria que acontecesse, porque dentro de casa, onde ele foi humilhado pelos irmãos, Deus o chamou pelo nome e o ungiu na frente da sua família. Irmão, não se assuste se no meio desses cultos de poder que a gente está tendo, esses cultos de glória, daqui a pouco Deus pegar algum irmão que você não sabe nem o nome, algum adolescente desses que você nem conhece direito, você só vê andando pela igreja, você só vê nos cultos. Não se assuste se daqui a pouco, daqui mais 1 ano, 2, 5 anos, se Jesus não voltar, você começar a ver eles nos cartazes dos congressos. Você começar a ir em cultos em que eles vão ser os pregadores, em que meninas como essas serão cantoras, serão adoradores, em que esses irmãos que às vezes estão aí do teu lado, e você olha e diz, esse aí é um imigrante que não vai dar em nada. Não se assuste se daqui mais um pouco de tempo a maior empresa de Massachusetts não for a dele. Não se assuste se ele for um grande empresário, um grande líder, um grande homem de Deus, se ela vai ter a maior companhia dessa região e vai ser uma mantenedora de missionários. Não se assuste. E às vezes Deus permite que você seja rejeitado. Quantas vezes? Na minha igreja local, na igreja em que eu cresci. Quantas vezes amigos, colegas da igreja faziam piada com a minha chamada. Vinha um pregador e Deus usava, falava comigo, eu ia lá na frente, chorava. Ou quando eu comecei a dar as primeiras palavras, acabava de pregar, descia do púlpito, vinham os gozadores. Vinham aqueles que tiravam sarro, que faziam piada da chamada do outro, e eu me sentia rejeitado. Aí, pastorzinho, vai pregar? Ei, pastorzinho, vai viver de oferta? Eu era um adolescente. E essa rejeição vinha para tentar roubar a minha alegria. Mas aí, quando vinham essas palavras de rejeição, o Espírito Santo falava dentro de mim e dizia, a minha chamada é mais forte. O amor pelas almas é maior. O desejo de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer é maior. Jeremias é conhecido na Bíblia como o profeta das lágrimas. E muitas vezes ele foi rejeitado pelo próprio povo dele, pelos irmãos. Aí Jeremias um dia ele diz, eu não aguento mais. Eu vou parar de profetizar, Deus. Eu não vou mais falar no teu nome. Eu não vou mais ser profeta. Mas aí ele para e diz, mas eu não consigo. Porque o chamado me arde nos ossos. Olha que expressão que Jeremias usa. O que Jeremias está dizendo é mais forte do que eu. A chamada, a vocação. Olha para mim, podem te rejeitar, podem rir da tua cara, podem zombar do teu jeito, podem falar mal de você, podem dizer que não gostam de você, mas não podem dizer que Deus não te escolheu e que Deus não é na tua vida. Podem não gostar do teu jeito, mas vão ter que olhar e dizer, não adianta, eu não gosto dela, eu não vou com a cara dele, mas Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. A crise da rejeição. Nem todo mundo vai te aceitar. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai ir com a tua cara. Nem todo mundo vai se agradar do plano de Deus para a sua vida. E às vezes, as rejeições virão de dentro. E essas são as mais doloridas. Às vezes, quem não vai acreditar em você são irmãos que te dão a paz do Senhor, que te abraçam, que tomam a santa ceia com você. Mas descansa. É Deus usando a rejeição para tratar teu orgulho. Porque se todo mundo te aplaudir desde o começo, você se estraga. Se todo mundo só te fizer elogios, você se perde na vaidade. Deus está cuidando do seu coração. Eu me lembro de muitos processos que eu passei. Esses dias eu estava viajando com alguns obreiros aqui, eu estava contando algumas coisas, uns testemunhos para eles, né? Tem testemunho e testemunho. Eu estava contando, uma vez eu era adolescente, jovem, 17, 18 anos, eu fui pregar, viajei quase o dia inteiro de ônibus. Paguei a passagem do meu bolso, fui para pregar, cheguei lá na cidade, aí fui para a rodoviária da cidade,
peguei o outro ônibus circular, fui até o outro município, horas, cheguei cansado. Aí passei o dia fazendo visita, orando nas casas. Aquele tempo era muito comum. E aí preguei à noite sábado, preguei à noite domingo, foi uma bênção, Jesus teve misericórdia e usou o vaso de barro. E aí quando acabou o culto, eu precisava que alguém me levasse até a rodoviária para pegar o ônibus e voltar para casa. Porque eu trabalhava, estudava e pregava no fim de semana. Então eu precisava voltar na madrugada, porque eu já trabalhava no outro dia. Eu já tinha faculdade depois à tarde. Então foi uma época muito difícil da minha vida. E quando acabou a pregação, eu falei com o obreiro que me convidou e disse, irmão, quem que pode me levar lá na rodoviária? Já estava combinado. Ele disse, irmão, ninguém pode agora. Tem umas caravanas que vieram aí, umas Kombi, lembra da Kombi? Pede carona para eles. Aí eu pego a minha malinha. Acabei de pregar. Aí o culto foi uma glória, uma bênção. E eu achei que eu já era pregador. E aí o cara que achou que já era pregador, agora vai pedir carona na frente da igreja para as caravanas que vieram no culto para ouvir eu pregar. E aí os irmãos dizem, não, pastor, aqui está cheio. Não, aqui não cabe mais, está cheio. Não dá. E eu fiquei com a mala na frente da igreja, triste, chorando. Não tinha Uber, não tinha táxi, e se tivesse não tinha dinheiro para pagar. Porque na grande maioria dessas agendas que a gente ia, na hora que os irmãos convidavam a gente, eles faziam um convite maravilhoso. Aí quando a gente chegava lá, eles davam um pacotinho de moeda. Quando davam? Que às vezes não pagava nem a passagem. Olha para mim, a grande maioria dos pregadores, dos pastores, ou ganha pouco ou ganha o suficiente. Tem uma meia dúzia que enriquece às custas das igrejas, às custas do povo, ou viram artistas do meio gospel, cada um com o seu. Quem já está ganhando o galardão aqui na terra, glória a Deus, deixa eles. Eu quero chegar lá no céu e ouvir da boca do meu mestre, dizendo, vinde bendito do meu Pai, receber por herança aquilo que está preparado. Eu quero que o meu galardão seja lá. Eu não quero receber tudo aqui não. Amém? Aí, um vizinho que não era crente, que eu tinha ido orar na casa dele à tarde, disse, aquele menino não é o menino que veio aqui orar hoje à tarde? E cadê? Por que ele está ali parado? Não, é que ele precisa de uma carona. Ele pegou um Corsa Wind, lembra do Corsa? Deus está me usando para lembrar do tempo da tua aprovação. Eles chamavam de Corsa Windows. Eu disse, é o Windows 95, é o Windows 2000. Aí um Corsinha, eu fui chorando no banco de trás. E ele foi na frente dizendo, é por isso que eu não vou para a igreja. Minha mulher é crente. Mas esses crentes convidam um menino de outro estado para vir pregar e depois abandona na porta. Olha só, com o mau testemunho de alguns, atrapalha a conversão de outros. Eu lembro que eu cheguei na rodoviária atrasado para o busão, peguei um pastel de rodoviária. Quando eu como esses pastelzinhos aqui fritinho na hora, irmão. Pastel de rodoviária era só vento. Você dava uma mordida, engraxava o bigode de banha. Aquilo dava uma azia. Misericórdia, sangue de Jesus, Deus me defenderá. Aí eu peguei uma Coca-Cola, eu ia comendo pastel, tomando coca e chorando, humilhado dentro daquele ônibus. Quantas vezes eu passei frio, passei fome, passei dificuldades. Teve uma vez que eu fui pregar em um lugar, me deixaram para dormir num depósito de feijão. Quantas vezes, irmão, as humilhações, as provações, as vergonhas. Teve uma vez que eu era um adolescente, fui pregar em um congresso, uma igreja grande, e o pastor da igreja, eu já estava ali desde o início do culto, tinha orado, e o pastor disse, já são 8 e pouca, cadê o pregador do congresso? Aí o irmão disse assim, não pastor, é aquele moço que está ali. Eu disse, o quê? Esse menino que vai pregar? Por que não convidaram um homem, um pregador, um pastor para pregar? Convidaram esse... E eu ouvindo tudo. Hoje em dia, por muito menos, as pessoas não vêm mais na igreja. Hoje em dia, por muito menos, as pessoas abrem mão da fé. Eu tinha um pastor, o mesmo que fez meu casamento. O pastor era muito bruto. Quase falei o nome dele agora, mas não vou falar o nome do santo não, só vou contar um milagre. Eu era o único adolescente que ia no culto de doutrina. Lembra dos cultos de ensino, com a porta fechada na igreja? Você acha que as palavras de domingo são pesadas? Aleluia. Sabe de nada, inocente. Fechava a porta e o pau quebrava. Eita, irmão, era uma luta, era palavra pesada. Eu era o único adolescente que ia para a igreja nas terças-feiras. E aí eu cantei um louvor. Quando eu acabei de cantar e fui sentar, o pastor pegou o microfone e disse, eu não quero que cante essas músicas aí, essa letra está errada, esse menino cantou essa música do púlpito. Sabe quando você sente a cabeça esquentar?
Sabe quando você sente a orelha pegar fogo? Assim, eu aqui no banco e a igreja inteira olhando para mim. Eu tinha 13 anos de idade. Eu estava tentando servir a Deus. Eu estava nessa época orando para Jesus salvar o meu pai e fazendo campanha para Jesus curar minha mãe. Eu ia para os cultos com a minha avó. O meu pastor, ao invés de me incentivar, naquela hora eu baixei a cabeça e disse, velho, desgraça. Não, eu pensei. Eu disse, nunca mais eu venho, olha só, nunca mais eu venho, nunca mais eu canto. A crise da rejeição. Quem sabe um ministério seria abortado por causa das duras palavras de alguém, mas era Deus trabalhando o meu coração e me preparando para as pancadas maiores que eu levaria mais tarde. Maiores, pastor, se eu te contar as minhas histórias, você chora e depois me dá uma oferta e paga um cachorro quente. O negócio é complicado. Aí a minha mãe, quando eu cheguei em casa, contei para ela, hoje em dia, a mãe ia vir de dedo na cara do pastor. A minha mãe disse, meu filho, o pastor está te educando, está te ensinando. Ele falou para não cantar mais, nunca mais canta. Sabe o que você faz? Terça que vem, você vai ser o primeiro a chegar na igreja. Você vai lá na frente, vai agradecer o pastor porque ele te ensinou. E vai dar um abraço nele de muito obrigado. Eu disse, mãe, você entendeu a história toda? Eu contei a mesma coisa. Sim, meu filho, você vai fazer isso. Sabe o que aconteceu? Eu fiz o que a minha mãe mandou. Porque eu estava aprendendo a servir a Deus. E a gente aprende com quem tem mais experiência. Hoje em dia, quando acontece qualquer coisinha, uma criança briga com outra, a mãe diz, eu não vou mais nesta igreja, porque mexeram no meu príncipe. Ei, falei, ó. Uma menina puxa o vestido da outra, o laço da outra. Isso aqui é revelação, não sei de nada não, tá? Só estou dando exemplo, viu? Aí duas criancinhas de 5 aninhos brigaram. A mãe se revolta com a igreja inteira. Não é assim? Fala mal de todo mundo. Porque não é que o meu filho não vai estar na peça do Natal, nem vai ter peça de Natal. Só estou dando um exemplo aqui. O meu filho não vai ser o Jesus. Ele vai ser a pedra removida. Ele é tão bom ator que ele vai ser a pedra. O brócolis. Ele vai ser a árvore de Natal. Assim. Dá para fazer muita figurinha numa mensagem dessa, não dá? Aí eu cheguei no culto de terça-feira. Fui lá na frente, quando o pastor me viu, ele arregalou o olho. Ele era baixinho, careca, bigodinho. Desenhei ele, só voltou a dizer o nome, pastor Celino. Falei, opa, mas está tudo resolvido, está tudo bom. Já é aposentado, jubilado. E eu cheguei para ele e disse, pastor, eu vim aqui dizer para o senhor muito obrigado, que o senhor me ensinou. E eu nunca mais vou cantar aquela música lá que o senhor disse que não é para cantar. E eu queria agradecer que o senhor está me ensinando. Posso dar um abraço no senhor? Sabe aqueles velho bruto que não sabe abraçar? Que não sabe rir? Parece que estava dando um derrame nele. E ele me abraçou assim, ó. Parece que eu não vou falar. Me abraçou assim. Daquele dia em diante, ele começou a fazer as minhas agendas. Ele era o presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina. Chegou na reunião de pastores, ele começou a chamar os pastores, presidentes de campos, de cidades grandes. Disse, tem um menino na minha cidade que eu quero que você leve lá para pregar. Aí começou a tocar meu telefone. Um dia eu achei que era trote. Os pastorzão das igrejas grandes me convidando para pregar. E eu dizia, mas como? De onde isso? Daquele abraço, daquela humilhação, daquele processo, daquela rejeição. Sabe que Deus está tratando ao coração de alguém? Deus está dizendo, deixa que te rejeitem, deixa que falem de você, deixa porque você está sendo moído, está sendo provado, está sendo testado. Deus está forjando as tuas estruturas, preparando, porque Deus vai te colocar em lugares de honra. E Ele precisa que o teu coração esteja preparado para que quando você for honrado, você não pense que é você, mas é a glória dEle. Eu vou terminar, você aguenta o último? A quinta crise de um escolhido é a crise da escassez. Todo escolhido passa por essa crise. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deus fala para o povo de Israel, que é a nação escolhida, eu deixei vocês terem fome, mas depois enviei o maná.
A escassez ensina coisas que a abundância jamais vai conseguir te ensinar. A crise, a provação, a luta vai te ensinar lições preciosas que quando você estiver vivendo o tempo da prosperidade e da abundância, você vai precisar da estrutura, das lições e do aprendizado que você teve no tempo da sua escassez, para que você não confie em coisas, para que você não confie na força do teu braço, para que você não confie na tua capacidade profissional, nas tuas alianças humanas, mas para que você confie no Senhor. O Deus da provisão, o Deus que te sustenta, o Deus que cuida de você. Eu anotei aqui 2 versículos. No tempo da escassez que todo escolhido passa, Provérbios 13 e 11, aquele que junta aos poucos enriquecerá. Você está vivendo um tempo de escassez? Junte o que você pode. Você está vivendo um tempo difícil? Junte um pouquinho do que você tem. Nunca gaste tudo que você ganha. Ganha 5, viva com 3, viva com 4, guarde 1. Ganha 10, viva com 7, guarde 3. Porque quem guarda, até lição econômica tem. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me com qualquer circunstância. Paulo dizendo aos filipenses, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique em pé para parecer que está terminando. Já dá um ânimo. Aleluia ou não? Glória a Deus ou não? Eu não sei em qual dessas crises você está passando. Mas se você estiver passando pelo tempo da escassez, não esqueça jamais que o seu Deus é o Deus da provisão. Se você estiver passando pela crise da rejeição, não esqueça que mesmo que os homens te rejeitem, quem te escolheu foi Deus. E Ele não te abandona. Se você está passando pela crise da obediência, não esqueça que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você está passando pela crise de identidade, não sabe quem você é, não esqueça que se você sabe quem Deus é na sua vida, Deus vai te mostrar quem você é nele. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está passando pela crise do isolamento, não esqueça que essa fase não vai durar para sempre. Deus está te preparando, mas na hora certa Ele vai colocar as pessoas certas do teu lado. E os amigos que Deus te apresenta te elevam a outros níveis, te fazem conversar outras conversas, te fazem avançar para um outro patamar espiritual. Deus está te preparando para que você seja forjado, preparado. Deus não te abandonou, Ele está te treinando, Ele está te preparando. Os escolhidos não recebem caminhos fáceis, passam por silêncio, solidão, provação. Eu não sei qual é o nível de provação em que você enfrenta. O que eu sei é que se você está sendo provado dessa forma como eu acabei de pregar, é porque você é um escolhido de Deus. Viu como não doeu? Foi igual a injeção, quando você vai dar injeção em criança pequena. Mas hoje, essa palavra está trazendo ao coração de alguém a esperança. Deus te escolheu. Existem circunstâncias em que Deus está te passando para que você cresça, aprenda, porque o que Deus tem para você é tão lindo. Se você soubesse como vai ser o final da história, você não desistiria agora. Se você soubesse a honra de Deus, eu estou sentindo graça aqui. Se você soubesse a honra de Deus que está por vir para a tua vida, você não abria mão agora do teu ministério. Não desista, não pare, não retroceda, porque a bênção de Deus é para quem coloca a mão no arado e vai até o fim. Eu termino dizendo, eu era apenas um carvão, mas eu fui pressionado, e tão pressionado, as altas temperaturas, as pressões me fizeram virar um diamante. Eu era um fruto de azeitona, mas aí alguém resolveu me esmagar, e apertaram, espremeram, e acharam que
o fruto tinha se acabado. E aí eu me tornei azeite. Eu era apenas uma uva. E resolveram me pisar. E disseram: agora acabou. Perdeu a beleza, perdeu a graça. Resolveram pisar nessas uvas e agora eu me torno vinho. Oh, aleluia, estou sentindo graça. Eu era apenas uma semente. E resolveram me enterrar. Resolveram me esconder na terra, me deixando no escuro. E disseram: morreu. Mas eu me tornei uma árvore. Uma árvore frutífera. Olha para mim. Você pode passar pela rejeição, pela escassez, pelo teste da obediência. Você pode passar pelo isolamento. Você pode passar por todos esses processos. Mas se você for fiel a Deus, você sai melhor e mais forte. Eu vou de novo, eu achei que você ia dar glória a Deus agora. Você pode passar por tudo isso, mas se você for fiel a Deus, no final, você sairá melhor, mais forte e com um testemunho de vitória para contar. Porque quem te escolheu não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. Eu vou ficar aqui, quem te chamou não foi o homem, não foi o pastor Felipe, não foi a igreja, não foi o teu líder de ministério. Quem te escolheu foi Deus. E na hora certa, Deus vai te tirar dessa crise e vai revelar o propósito de honra dele para a tua vida.